Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nessa videoaula nós estaremos falando sobre a expansão e colapso do mundo socialista. Mas que nem vocês observam, esse é o vídeo 2. Então, nosso principal foco aqui é falando sobre, a expansão do socialismo na região asiática. Então, bora iniciar mais essa videoaula? Primeiramente, não tem como a gente falar do socialismo na Ásia e já não colocar logo de início, a China, que nem nas videoaulas passada, a gente já falou sobre a revolução, na China, mas aqui eu só vou fazer, vamos dizer assim, relembrar a mente de vocês, tá bom? De que forma foi implantado o socialismo nessa região. Temos que lembrar que lá na China, havia, vamos dizer assim, duas forças políticas. De um lado era o Partido Nacionalista e as outras, eram as forças socialistas, que eram lideradas por Mao Tse-tung, que a gente já falou muito na videoaulas passada, Que nem a gente consegue observar, Mao Tse-tung, ele, sobe, ele toma o poder no ano de 1949, e aí, vai ser proclamada a República Popular da China, com característica totalmente o quê? Socialista. A China, ela vai ser, um país muito importante aí na Ásia, porque ela vai começar a influenciar essa região, Então, essa mentalidade socialista vai receber muita influência aí da China. E isso vai ser bastante importante porque não podemos esquecer que durante esse período estávamos, ou melhor, estamos falando sobre a Guerra Fria. E querendo ou não, quando a China ela se torna socialista, ela fortalece muito, o regime socialista aí perante a esse período da Guerra Fria, tá? Claro que eu não vou me estender muito porque eu já gravei uma videoaula falando sobre apenas a implantação, do socialismo na China. Então, se vocês puderem conferir aqui no canal, acaba complementando mais ainda, essa videoaula daqui de hoje. Temos aqui, outra característica, outro país aí que, vamos dizer assim, abraçou o socialismo, vai ser a Coreia do Norte. A gente já falou em outras videoaulas passadas, mais especificamente a videoaula falando sobre a Guerra Fria. E a gente falou, sobre o conflito das duas Coreias. Eu não sei se vocês se lembram, mas, após a Segunda Guerra, a gente consegue observar aí, ou melhor, após a Segunda Guerra, a Coreia, ela era dividida em duas partes. O que, vamos dizer assim, acabou influenciando tanto o pensamento capitalista, tendo a liderança dos Estados Unidos, e do socialismo, tendo a liderança da União Soviética. E claro que, eles acreditavam que após o conflito, que essa região das Coreias, elas poderiam posteriormente se unificar. Só que acabou ocorrendo o quê? A região da Coreia do Norte, ela já, vamos dizer assim, totalmente socialista, ela começou a fazer a anexação do território da América do Sul, da Coreia do Sul. E aí, o que acaba ocorrendo? A Coreia do Sul, por ela ser capitalista, ela vai acabar pedindo ajuda para os Estados Unidos. E, consequentemente, vai receber ajuda de outras regiões. E só para vocês terem uma ideia, gente, a Guerra da Coreia vai ser uma guerra que vai durar alguns anos aí. E vai ser uma guerra bastante balanceada, porque tinha período em que a Coreia do Norte, ela ganhava alguns conflitos, e em alguns períodos a Coreia do Sul, ela ganhava alguns conflitos. Resultado, que nem vocês sabem, até os dias atuais, as duas Coreias, elas estão separadas e, ainda permanece o mesmo regime vigente. No caso da Coreia do Sul, ela é capitalista, enquanto, a Coreia do Norte continua sendo socialista. E isso daqui é bastante importante a gente lembrar, que essas duas regiões é uma região que vive tendo sempre tensões políticas e militares, tá? Então, a gente observa que as duas Coreias, por conta dessas ideologias, elas vivem praticamente em pé de guerra, tá bom? Vamos aqui, então, falar sobre o Vietnã do Norte. Novamente, a gente já abordou esse assunto na videoaula falando sobre a Guerra Fria,
E de que forma o Vietnã do Norte, ele vai, vamos dizer assim, implementar o socialismo? A gente sabe que após a Segunda Guerra, né, a região do Vietnã, que era uma região única, ela vai acabar se tornando independente. Só que a gente consegue observar, né, que os países vencedores vão acabar entrando em um acordo dizendo assim que aquela região ela deveria ser dividida em duas. A região do Vietnã do Norte, que seria de caráter socialista, enquanto o Vietnã do Sul seria de caráter capitalista. Lembra até um pouco, né, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tá bom? E aí, só voltando aqui, né, esses países que foram os responsáveis por fazer essa divisão, eles acabaram acreditando que após as eleições que deveriam ocorrer, né, que quando eles elegessem o seu presidente, que essas duas regiões elas deveriam se unificar novamente. Só que os Estados Unidos começou a observar o quê? Que as ideias socialistas, que o Partido Socialista, ele era a maioria, né? E que ele poderia, sim, vir a ser vencedor, né, desse cargo aí de presidente. E por esse motivo, a gente consegue observar que os Estados Unidos, ele vai acabar fazendo uma interferência dentro dessa região, tá? E a região do Vietnã do Norte, né, e guerrilheiros que eram a favor do socialismo no Vietnã do Sul, né, vão começar a lutar contra essa interferência militar dos americanos. Uma coisa que vai ser totalmente inédita para a história dos estadunidenses é que eles vão sofrer essa primeira derrota. E vai ser algo assim bastante, vamos dizer assim, amargo, porque além de ser a primeira derrota, trouxe uma visão muito ruim, né, dos estadunidenses perante não só a sua própria população, mas a todo mundo. Porque um país que prega tanto a liberdade, prega tanto essa questão da independência e fica fazendo interferência em outras regiões, então, assim, ele pregava uma coisa, mas ele fazia outra, tá? E só para vocês terem uma ideia, quando os Estados Unidos ele acaba se retirando da Guerra do Vietnã, aí sim as duas partes ela acabam, né, se reunificando, e aí sim o Vietnã, né, unificado, ele acaba, né, colocando aí o regime vigente do socialismo no governo. Tudo bem, gente? Vamos aqui então, né, falar sobre Camboja, né? Dois países nós vamos falar após, né, a Guerra do Vietnã. Primeiro vai ser Camboja. Que nem a gente conseguiu observar aí, né? Depois da Guerra do Vietnã, o Camboja, ele vai acabar se tornando socialista no ano de 1975. Só que vai acabar surgindo um personagem totalmente, vamos dizer assim, contraditório, né, desse novo socialismo, que no caso seria esse Pol Pot. Pol Pot, ele acreditava no comunismo primitivo. Gente, o que seria esse comunismo primitivo aí na ideologia dele? É literalmente como se os homens vivessem no período das cavernas, né? Então, ele pregava esse tipo de política e, claro, assim, que o socialismo desse período, assim, era um pouco diferenciado desse comunismo primitivo. Resultado, esse cara, ele vai acabar implantando um terror, assim, enorme na vida da população. E só para vocês terem uma ideia, né, ele vai chegar até matar aí alguns milhões, né, de indivíduos que eram totalmente contra, vamos dizer assim, a sua prática de governo. Então, assim, esse cara, ele vai ser totalmente um ditador, vai ser uma pessoa, assim, totalmente, vamos dizer assim, insana, né, e que vai pregar, assim, coisas totalmente, assim, inimagináveis. E só para vocês terem uma ideia, né, alguns setores aí dos comunistas que eram opositores, né, desse comunismo primitivo junto com a União Soviética, né, e também não podemos esquecer o Vietnã, que vai ser uma região aí que vai acabar influenciando aí também, né, vão conseguir sim derrubar o governo de Pol Pot, e aí sim, né, vai ser implementado a República Popular do Kampuchea, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, Pol Pot, por mais que ele tivesse essas ideologias socialistas, né, ele vai ser assim totalmente fora dos eixos. Então, o que ele pregava era uma coisa assim que nem os próprios, vamos dizer assim, socialistas ou comunistas, eles de fato, vamos dizer assim, chegavam lhe agradar.
Então, por esse motivo, né, os próprios comunistas vão acabar fazendo interferência dentro desse governo aí, tá bom? E finalizando aqui, né, falando sobre essa expansão socialista na região asiática, não podemos esquecer de falar sobre a região do Laos, né? Novamente, quando os Estados Unidos se retira da Guerra do Vietnã, que ocorreu no ano de 1975, né, a região do Laos, ela vai proclamar a sua tão desejada República Popular Democrática do Laos. E, só para vocês terem uma ideia, né, claro que, novamente, o Vietnã do Norte, né, vai acabar aí fazendo influência, e ele é que vai ser um dos responsáveis, né, por fazer com que essa república ela fosse proclamada e implementada na região do Laos, tá? Então a gente observa aí que a região do Vietnã, ela vai ter sim bastante influência nesses lados aí. OK, gente? Agora, né, eu vou falar sobre o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Vocês se lembram que na videoaula passada eu falei para vocês, né, que a Hungria chegou a sofrer uma intervenção porque, né, após a morte de Stalin, Nikita ele vai acabar, vamos dizer assim, fazendo algumas confissões. Nesse caso, seria nesse 20º Congresso, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, Nikita, logo quando ele assumiu o poder, uma das primeiras coisas que ele vai acabar fazendo é denunciar todas as atrocidades que o Stalin ele cometeu durante o seu governo. Então, ele vai, né, literalmente falar que a quantidade vamos dizer assim, a quantidade de pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, que foram exiladas, né, vai mostrar que o governo de Stalin, ele era, assim, totalmente autoritário, que ele se utilizava da força militar, da força econômica, né. A gente também consegue observar que o Stalin, ele acabava obrigando, né, o povo da União Soviética a fazer um culto à sua própria imagem, essa adoração do seu indivíduo. E quando ele começa a fazer essas denúncias, né, a gente começa a observar, assim, que muitos desses países socialistas vão começar a ver o socialismo com maus olhos, né? E só para vocês terem uma ideia, alguns países, que nem eu já tinha dito para você, que no caso vai ser da Hungria, né? A Polônia também ela vai se destacar aí porque, vamos dizer assim, eles vão tentar sair dessa dominância do socialismo. E só para vocês terem uma ideia, claro que o Nikita nunca ia permitir isso daí. Então, os Estados Unidos, né, saiu com a imagem bastante manchada na Guerra do Vietnã. Quem vai começar a sair com a imagem bastante manchada nesse período vai ser a União Soviética, quando começa a fazer a intervenção nesses países que querem sair dessa zona do socialismo. Então, o Nikita, ele faz isso daí como algo, vamos dizer assim, para desmerecer a imagem do Stalin, só que ele acaba enfraquecendo o seu próprio poder. E só para vocês terem uma ideia, vai acabar até tendo uma própria cisão dentro, né, do partido, porque tinham pessoas que apoiavam Stalin, enquanto outras pessoas, né, apoiavam o Nikita. E isso daí, ao invés de ajudar, só vai enfraquecer cada vez mais. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, a própria China vai ser um dos países que vai cortar relação com a União Soviética após a morte de Stalin, porque literalmente, né, o Mao Tse Tung, ele seguia a mesma cartilha, né, do stalinismo. Então, assim, ele era também um governo bastante autoritário, repressor, né, que nem a gente já estudou, né, nas videoaulas passadas, e ele nunca aceitaria, vamos dizer assim, alguém falar mal, né, dessa figura tão mitológica que nesse caso seria o Stalin, tá bom? Agora, né, eu já tinha falado para vocês numa videoaula falando sobre a Guerra Fria, né, sobre a Revolução Cubana e a implementação, né, do socialismo, lembrando, Cuba fica no continente americano. Então, assim, eu foquei com vocês, né, o leste europeu e a Ásia, não podemos esquecer aqui da América. Mas qual vai ser o principal impacto, né, da Revolução Cubana nesse cenário que a gente consegue observar aí? Que nem eu falei para vocês, acaba ocorrendo uma cisão, né, dentro do próprio Partido Comunista, após o Nikita ele fazer todo esse pronunciamento. Mas, né, a Revolução Cubana, ela também acaba fazendo uma cisão dentro do Partido Comunista, porque ela acaba mostrando duas vertentes, né? A Revolução Cubana, ela foi implementada através da luta, da força, ela foi imposta.
E o Partido Comunista, que, né, a gente consegue observar, muitos deles, né, apoiavam a ideia de subir ao poder, sim, mas não através da luta, mas através do que a gente vai dizer que seria, né, da via eleitoral, através do voto. Que nem vocês observaram, né, tanto no vídeo 1 quanto esse vídeo 2, grande parte desses países, né, esses partidos comunistas, eles subiram sim ao poder através do quê? Da via eleitoral, né, através do Partido Comunista. Enquanto a Cuba não, ela vai ser uma coisa totalmente, né, imposta através da Revolução. E quando acaba ocorrendo a Revolução Cubana, ela traz, vamos dizer assim, esse novo panorama. Ela traz esse novo tipo de pensamento e faz realmente, né, as pessoas se questionarem qual seria a forma muito mais eficaz, né, e que poderia se prolongar muito mais o socialismo. Poderia ser feito através da via eleitoral, de uma forma mais pacífica, ou através de uma revolução realmente, né, pela tomada da força e do poder. E aí, né, continua esse debate, vamos dizer, até os dias atuais. Tudo bem, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se caso vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tudo bem? No nosso terceiro e último vídeo, tá? Que eu estarei postando para vocês, o nosso foco vai ser falar sobre a crise no mundo socialista. Lembrando que o nosso tema, né, seria expansão e colapso. Então, o terceiro e último vídeo, nós vamos focar, né, sobre a crise do mundo socialista. Como foi que esses países, né, grande parte deles deixaram, né, vamos dizer assim, esse novo tipo de governo aí de lado e implementando outro completamente novo. Tudo bem, gente? Então, até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma.